a oposição promete intensificar a batalha para colocar de pé um pedido de impeachment do presidente Lula pelas falas, né, absurdas em relação a Israel, ditas há aproximadamente 10 dias. O pedido já teve 140 assinaturas no ato do protocolo, mas outros parlamentares se manifestaram a favor do pedido ao longo dessa semana. Ainda nesta semana agora, senadores devem fazer um movimento para dar um pouco, para encorpar esse movimento. A expectativa é que eles façam aí uma entrevista coletiva e falem um pouco sobre isso. E os senadores não assinaram esse pedido porque, como eles são julgadores, né, de um eventual impeachment do presidente Lula, caso esse processo chegue ao Senado, os parlamentares vão ser também julgadores. Então, por isso que eles não podem assinar. Isso pode se configurar aí como conflito de interesses e o processo pode ser maculado. A ideia dos senadores e também dos deputados da oposição é pressionar o Arthur Lira a tirar da gaveta esse pedido protocolado pela deputada federal Carla Zambelli. O Arthur Lira já deu vários sinais de que ele deve engavetar essa denúncia e deve considerá-la improcedente. Para falar sobre esses movimentos, eu estou com o deputado Evardo de Mello já aqui na linha, vice-líder da oposição. Deputado, me escuta bem? Boa tarde para você. Escuto bem, boa tarde e obrigado pela oportunidade de falar com os brasileiros. Deputado, de forma muito sucinta e de forma muito objetiva, como é que a oposição vai tentar pressionar para que esse pedido ganhe corpo e para que, de fato, esse pedido deixe de ser apenas um pedido e passe a ser uma ação efetiva na prática? Boa tarde para você. Boa tarde, como eu disse, obrigado pela oportunidade. Esse pedido, ele já tem aí, já estamos com 144 assinaturas. Essa é uma manifestação clara que nós temos uma oposição muito bem organizada, programática e pragmática. E nós estamos cumprindo um papel importante, inclusive constitucional e regimental, que é tentar dar rédeas curtas a esse governo. E o Lula ter o entendimento, é preciso que ele tenha essa percepção, que ele tem limites constitucionais e legais e esses limites vão ser cobrados pelo parlamento brasileiro. Afinal de contas, o presidente da República não pode se dar o luxo de sair por aí construindo as desavenças internacionais, né, sair desmontando a diplomacia brasileira a seu bel prazer, movido claramente por uma formação e por uma pressão ideológica dele, tendo em vista a subordinação do seu governo, do ponto de vista dos posicionamentos, às ditaduras que estão postas aí. Essa manifestação do presidente da República ele é muito séria, ela é muito grave, ele comete crimes não só do ponto de vista de desrespeito à Constituição, às nossas estratégias regimentais, como, naturalmente, ele comete um crime quase contra a humanidade quando ele faz essas citações. E a oposição, né, nós já estamos com 144 assinaturas, é um gesto claro que nós estamos organizados. E, naturalmente, com a manifestação pacífica e ordeira do último domingo, se soma como imagem. Uma peça dessa, além de estar caracterizada como uma questão regimental, constitucional, para que possamos tramitar os pedidos de impeachment, as imagens do último domingo são muito fortes, porque, naturalmente, embora nós tenhamos respeitado todas as premissas das boas relações diplomáticas, vamos dizer assim, do evento do último domingo, naturalmente as imagens são muito fortes e isso dá uma robustez, né, e dá muita credibilidade aos parlamentares de oposição. Então, deputado, era justamente esse ponto que eu queria tocar, o senhor acabou adiantando já parte da sua fala. Eu queria entender até que ponto que os atos de domingo podem influenciar Lira e o Centrão a, de fato, darem corpo para um pedido de impeachment do presidente Lula. Por quê? Porque no Congresso, e aí, enfim, eu conversei com vários parlamentares, principalmente os da base, eles tentam desacreditar o que foi visto no domingo, dizendo, não, aquilo ali é um movimento e basicamente o que se viu na Avenida Paulista foi basicamente o eleitorado do ex-presidente da República. Então, assim, não dá para se, segundo os deputados da base e da base do governo Lula, não dá para tomar aquela foto, aquela imagem da Avenida Paulista como um movimento popular que abranja aí essa disputa política entre Lula versus Bolsonaro. Só acredita que, de fato, essa manifestação, esse ato de domingo possa, de fato, ajudar o Lira, pode ajudar a oposição a dar um corpo maior para esse pedido de impeachment, visto que já tem gente ali dentro do governo tentando desacreditar o que a gente viu no domingo? Olha, eu estava na Paulista no domingo e me permite aqui, quem não esteve na Paulista talvez não tenha a percepção da energia, né, da decisão e da determinação daqueles que estavam lá
em lutar realmente pela defesa incondicional da nossa democracia. Eu não estava nos atos da Direta Já, mas os bons jornalistas, quem esteve lá e participou dos atos da Direta Já, disseram que é o único momento similar que possa se comparar de manifestação de massa de rua com o ato que aconteceu no domingo passado, foi o ato da Direta Já. É preciso compreender a dimensão daquelas imagens que foram produzidas no domingo, a representatividade de quem estava ali, a forma com que foi espontaneamente as pessoas aderiram àquele movimento. Eu vi um São Paulo no sábado, no domingo e ontem, eu ainda fiz agenda de trabalho em São Paulo, a cidade estava anestesiada, tendo em vista que 2, 3, 4, 5 quarteirões, gente que mora, que trabalha, que vive, disseram que ao longo da história não tinha visto um movimento tão bem estruturado e organizado em uma única direção. Essa imagem é muito forte, o governo está tonto, o governo perdeu o rumo, nós fomos ameaçados a semana toda, fomos acuados, o governo tentou diminuir o que seria o evento de domingo, e as imagens de domingo foram tão fortes que você percebe que o presidente da República, que é um falastrão costumaz, ele tem mania de se meter em tudo, não conseguiu encontrar palavras para, na verdade, comentar quando foi interpelado de forma, inclusive por uma jornalista num evento, ele perdeu literalmente a fala, porque contra fatos e fotos não há argumento. Essa imagem é muito forte, e naturalmente eu tenho certeza que o presidente Arthur Lira está refletindo muito, mesmo os parlamentares que não assinaram, que não aderiram a esse movimento do impeachment no primeiro momento, estão refletindo, porque você imagina, é um primeiro grande movimento, num momento, inclusive, que muita gente está aí acuado, ameaçado, amedrontado, e nós tivemos a coragem de botar a nossa camisa, a nossa manifestação pelas cores do Brasil. E gestos, às vezes, que são extremamente importantes. O presidente Jair Bolsonaro fez um pedido público para que não tivéssemos nenhuma faixa, nenhuma manifestação que não fosse aquela proposta do movimento. E você imagina que isso ser obedecido por mais de 1 milhão de pessoas é algo quase que incontrolável. Então, percebe-se que Jair Bolsonaro lidera, tem voz ativa, ele cria um movimento de energia muito positiva nessa nossa direção. Isso, nós da oposição ao governo Lula estamos mobilizados, estamos energizados, estamos motivados. E, claro, o governo, com as suas atrapalhadas, não só diplomáticas, na economia, na legislação, o desespero do governo nos últimos dias para manter a tal base dele aqui na casa, que ele nunca teve, a gente sabe que é uma base gelatinosa, ele está tentando sustentar uma base em cima de pagamento de emendas, de benefícios, de extras e de cargos, mas isso tem um limite, até porque, ao mesmo tempo, o governo perdeu por completo o controle das contas públicas, perdeu completamente o controle da economia, o mercado público por si só que está tocando a sua vida. Esse descontrole do governo para com a economia já teve um impacto negativo nas contas públicas em 2023. Parece que esse caos financeiro já está contratado para 2024. Então, o governo que trouxe até aqui, com cargo e com emendas, conseguiu essa base gelatinosa, com a piora da economia, que já está contratada, possivelmente não vai ter estrutura para continuar alimentando isso. Então, é preciso que o governo coloque as barbas de molho, porque a oposição está organizada, determinada, muito bem liderada, e com certeza ela vai fazer o uso da força da comunicação e mobilizar realmente os brasileiros para que possamos, enfim, passar uma borracha nesse desgoverno e restabelecer realmente o processo democrático para o nosso país, com relações internacionais também com prosperidade para a economia interna. Agora, deputado, só para a gente ilustrar aquilo que o senhor falou agora há pouco, o senhor falou basicamente da colega jornalista do Valor, a Lu Ota, que ela tentou fazer uma pergunta ao presidente Lula sobre os atos de domingo e ela acabou sendo vaiada no próprio Palácio do Planalto. Matheus, coloca essa imagem, por gentileza. E se eu puder ser ousada, presidente, eu queria perguntar sobre o ato que ocorreu ontem na Avenida Paulista. Eu acho que não sou só eu que estou curiosa a respeito. Gostaria de ouvir uma avaliação sua, se possível. Muito obrigada. Muito bem, pessoal, vamos lá. Ministra... O Palácio do Planalto tem tentado minimizar os atos de domingo, né? Então, só para reforçar aquilo que o parlamentar dizer. Agora, deputado, para ser muito breve, porque eu tenho pouco menos de 1 minuto para a gente poder encerrar, tem uma pergunta que eu acho que é do Paulo Silva, que é em tom de provocação, mas eu acho que é um tom para você dar uma ideia para o eleitor. Mais fácil o Palmeiras ganhar o Mundial do que esse impeachment ir para frente?
Eu acho que, eu não vou entrar na discussão do futebol, mas o que o mais importante é o Brasil ter a consciência que nós temos uma oposição corajosa, nós não estamos sendo covardes, mesmo diante das ameaças inúmeras que estão sendo feitas. Essa manifestação, inclusive, de vaia nessa coletiva do presidente, mostra que ele tenta pregar para os convertidos. Primeiro, eu quero agradecer também aí a jornalista pela coragem, pela ousadia. O presidente não tem coragem de sair às ruas. Quando ele faz a coletiva pela manifestação, você percebe que é pregar para convertidos. Pode ter a certeza que nós vamos lutar todos os dias bravamente. Nada vai nos tirar a coragem e a determinação de fazer um enfrentamento desse desgoverno que está aí no Brasil. O mais importante é a nossa persistência, a nossa resiliência, a nossa dedicação. E como diz no ditado popular, nós não vamos fazer curva. E como eu torço para o futebol brasileiro, eu espero que o Palmeiras possa ter sucesso nas suas ambições, naturalmente, de conquistar o Mundial, que é merecedor pelo projeto tão organizado que faz. Embora eu não seja palmeirense, eu vou torcer para que o Palmeiras, assim como tantos outros clubes, possa ter o Mundial e também e vou trabalhar muito para que também tenhamos sucesso nesse processo de impeachment e de enquadramento necessário ao governo que está posto aí.